O uso combinado e indiscriminado de medicações psicotrópicas, ele pode causar efeitos adversos graves, gerando até uma síndrome que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Meu nome é Tamara, eu sou médica neurologista, especialista em dor e cefaleia, e esse tema eu vim trazer com uma ressalva enorme aqui, uma atenção, um ponto de exclamação, porque já é a segunda paciente no mês que eu recebo com o uso de medicações de forma indiscriminada, prescritas por um profissional médico. Então, por isso que a gente precisa também confiar no profissional que a gente passa. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de não passar com vários profissionais e cada um prescrever uma coisa sem ter uma atenção para aquilo que já foi prescrito. Porque uma coisa é a gente tomar, por exemplo, criança paciente, 9 remédios. Mas 9 remédios, será que um era para pressão, outro para diabetes, outro para tireoide, o outro para dor? Não. Eram todos os remédios para tratar um transtorno psiquiátrico. E quando a gente fala de medicações psicotrópicas que atuam no sistema nervoso, a gente fala em modulação. Eu sempre comento isso aqui com vocês. Eu estou falando de alteração da neurotransmissão. E quando a gente reúne vários desses medicamentos, e não é um ou dois, muitas vezes a gente usa mesmo em associação, 2, 3, mas alguns pacientes chegam pra gente com 9 classes de medicação. E cada medicamento deveria atuar em um ponto, só que às vezes eles atuam no mesmo. Então isso acaba exacerbando aquela função e a gente também, consequentemente, vai ter efeito colateral. Então a síndrome serotoninérgica, ela nada mais é do que uma síndrome clínica, várias condições clínicas, sintomas causados por um aumento daquela serotonina. Então, muitas medicações antidepressivas, ansiolíticas, elas vão liberar mais serotonina, seja por atuar ali no receptor ou no restante da via. E aí, quando a gente tem uma atuação da serotonina no sistema nervoso central em grande quantidade, e não só no central, desculpa, no periférico também, no autonômico, que é periférico, a gente pode ter diversos sintomas. Então, o paciente ele pode chegar um pouquinho agitado, sudoreico, com alteração pupilar, mas ele também pode evoluir com confusão mental, ele pode evoluir com convulsões, e tudo isso em decorrência de uma interação medicamentosa, de múltiplos medicamentos atuando em uma mesma molécula. Então, gente, atenção para isso. E atenção também para o uso associado de medicações para dar energia, então para manter o paciente atento, né? No caso, medicações que atuam ali na vigília ou no sistema dopaminérgico funcionando, né? Como usando os nomes comerciais, Ritalina, Venvance, em associação com outros que são para inibir o sistema nervoso central. Então, vocês concordam que não faz sentido eu dar no mesmo dia um remédio que vai suprimir o sistema nervoso e outro que vai deixar ele mais ativo? A gente vai causar esse desbalanço. Então, a gente tem que pensar se aquele remédio realmente deveria estar ali e se a gente não associou remédios para tratar aquele efeito colateral do outro remédio. Porque se a gente está tendo efeito colateral de vários remédios, a ideia não é colocar mais um. A gente precisa tirar aquilo que está dando efeito colateral. Então, por isso que é muito importante que quem vá te acompanhar seja uma pessoa de confiança e que a gente tenha essa conversa em consulta de quais são os possíveis efeitos adversos, de se o risco vale o benefício, para a gente evitar, assim, o que a gente chama na medicina de iatrogenia, que são coisas ruins que acontecem em decorrência da prática médica, da prática clínica, mas que poderiam ser evitadas, por exemplo, né? Então, a dica de hoje é essa. Falei muito, espero que vocês sigam pelo menos essa orientação de ter confiança e procurar profissionais habilitados para acompanhar vocês.